Acompanhe com atenção, com fé e com esperança a leitura da palavra de Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco nessa noite, por sua palavra, por seu Espírito e para a sua glória. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de te cultuar nessa noite, pelo privilégio de estar reunido com o teu povo no dia do Senhor em adoração. Te pedimos uma graça ainda mais especial. Nós precisamos ser alimentados por ti, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz pela pregação da palavra. Isso é uma obra espiritual, não é uma obra de mero estudo ou oratória. Nós precisamos da tua presença a começar de mim, Senhor. Nos abençoa nessa noite, por graça, por misericórdia. Abre os nossos olhos para contemplar a maravilha da tua lei. Ensina-nos sobre Cristo, ensina-nos sobre teu propósito criacional para nós e nos ajuda a nos aproximar um pouco mais da tua vontade. Transforma-nos e vivifica-nos pela tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oi. No verão de 2005, o Zoológico de Londres estreou uma exposição muito controversa e muito polêmica. Nela, um grupo de Homo sapiens, como eles definiram, 8, ficavam dentro de um espaço pequeno à vista das pessoas que visitavam aquele zoológico. Havia ainda uma placa dizendo assim: aviso, os humanos estão em seu meio ambiente. Naquele pequeno espaço adaptado para as suas necessidades mais básicas, os 8 espécimes ali separados, escolhidos via concurso inclusive, eles passavam o dia todo interagindo, jogando, conversando, dormindo, enquanto eram observados. Quase um reality show brasileiro. A porta-voz do zoológico, explicando a controversa exposição, deu a seguinte explicação: nós colocamos ali aqueles Homo sapiens perto de primatas que estavam dividindo uma cela bem perto deles ali. E o objetivo, neste cenário, neste ambiente, foi mostrar que os homens não são tão diferentes dos outros
animais. Na verdade, são apenas mais uma espécie de primatas. Um dos homens que visitou aquela exposição, Tom Mahoney, ele concordou com essa perspectiva, dizendo assim em uma entrevista: muita gente acha que os humanos estão acima dos outros animais. Mas quando vemos os humanos aqui, junto com os animais, nos lembramos que não somos tão especiais assim. Obviamente, essa exposição, essa provocação, ela está em desacordo frontal com a palavra de Deus. Vimos aqui que o homem foi criado de modo especial pelo Senhor. Nós não somos somente um passo na escala evolutiva maior do que primatas. Nós somos feitos à imagem de Deus. Esse recorte aqui, ele representa uma visão extremamente equivocada a respeito de quem nós somos. Mas não se engane, é uma visão compartilhada por muitos no nosso tempo. Mas eu trago essa provocação inicial, não somente para mostrar um conceito antropológico extremamente equivocado a respeito de quem é o homem, mas até mesmo o conceito do habitat do homem que é colocado aqui, ele é viciado. Será que o habitat do homem é apenas um sofá? Um filtro d'água? Uma mesa? Será que o habitat humano é somente os itens que estão ali na sua repartição? Ou a cama que você dorme? O que é o habitat humano? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida também. Como interpretar isso? Não se engane, até mesmo a religião, ela dá respostas erradas a essa pergunta. Porque se por um lado nós temos os materialistas, que observam somente o mundo material e tudo aquilo que é tangível e pode ser tocado, e fazem uma leitura errada do homem e do seu habitat, a igreja, às vezes, se equivoca na direção oposta. Quando, por exemplo, ela ignora tudo que é material. Parece que nós somos espíritos desencarnados, que nós estamos aqui, tão somente pagando uma penitência, e nós não temos nada a ver com esse mundo. Qual é o nosso habitat? É uma sala com uma mesa? Ou nem mesa tem, nem sala tem? Nosso habitat é algo intangível, é algo meramente espiritual. Onde vivemos? E o que isso ensina a respeito de nós mesmos? Gênesis vai falar sobre isso. De modo interessante, a última exposição que nós tivemos aqui, em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, falou sobre o tempo. Nós precisamos ter uma teologia do tempo. Nós habitamos no tempo. Agora, hoje, nós falaremos sobre espaço. Eu e você, nós habitamos também no espaço. Nós ocupamos um espaço. Nós interagimos no espaço. E precisamos ter uma teologia para isso. O texto que iremos estudar nessa noite, ele abre uma nova seção no livro de Gênesis. Ele introduz aquela estrutura que é conhecida como Toledot. Essa é uma estrutura que está no original e ela se repete 10 vezes em Gênesis. Toledot, a sua tradução pode ser: essas são as gerações, ou essa é a descendência. Essa estrutura, ela está presente no livro de Gênesis de forma completa. Aqui, nós vemos o Toledot que se refere a Adão e a história do homem. Esse bloco, ele vai do capítulo 2 até o capítulo 5, o final do capítulo 4. Nesse bloco, que conta a história dos nossos primeiros pais, nós teremos um relato mais detalhado da criação do homem. Nós teremos um relato da criação do paraíso e dos nossos primeiros momentos no jardim. Nós teremos a criação da mulher. Nós teremos a queda do homem e depois as consequências disso na descendência de Adão. É desse bloco que nós nos aproximamos a partir de hoje. E o faremos tratando da primeira questão: onde habitamos? Ou onde habitávamos? E por que isso é importante para nós?
Será que você tem uma teologia adequada do seu habitat? Como é que isso influencia o seu dia? Como é que isso influencia a sua família? Como é que isso influencia a atuação da igreja no mundo? Nós veremos isso a partir desse texto. Veremos aqui 3 camadas do habitat humano. Primeiro, nós veremos o nosso habitat original, do verso 4 até o verso 8. Depois veremos o nosso habitat final, do verso 8 até o verso 15. E depois consideraremos o habitat espiritual, versos 16 e 17. Primeiramente, então, o nosso habitat original, do verso 4 até o verso 8. Eu peço que a igreja faça uma leitura desse texto em voz alta, em uníssono, por favor, para me ajudar. Verso 4 até o 8. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Poema muito conhecido, tanto é que sussurros aí me acompanharam, né? Canção do Exílio, poesia de Gonçalves Dias, escrita em julho de 1843, enquanto o autor estava estudando Direito, lá em Coimbra, Portugal. Ela é muito conhecida porque, de alguma forma, ela consegue encapsular esse sentimento de saudade. Saudade da pátria, saudade da terra, saudade do nosso lugar. Esse é um sentimento compartilhado por muitos. Esse é um sentimento quase que comum à humanidade, de forma geral. Talvez você esteja aqui e nesse momento comece a pensar na terra dos seus pais, no lugar de onde você veio. Por que será que então, que a igreja muitas vezes não se junta a esse coro? E parece que não tem apreço por seu chão. Existe uma teologia que trata esse lugar que nós estamos como exílio, como estorvo e como fardo. É claro que quando nós pensamos da perspectiva do jardim, nós fomos expulsos e nós estamos fora do jardim. Mas isso não é tudo. A teologia de Gênesis requer um pouco mais de nós. Nós precisamos ter um olhar diferente para a terra onde habitamos. Existe um significado teológico muito importante nisso. Esses versos nos mostram isso. Primeiro, uma questão preliminar, tá certo? Para não atrapalhar aí no seu raciocínio. O que é que está acontecendo aqui no capítulo 2? Porque parece que há um novo relato da criação. E há quem pense que se trata de um novo relato. O homem não já havia sido criado no 6º dia, no capítulo 1? A vegetação já não havia sido criada no terceiro dia, lá no capítulo 1 também. O que é que está acontecendo aqui? Nós temos aqui um recorte, o Toledote já ajuda a explicar isso. Se a parte primeva de Gênesis fala da criação do universo, e o seu enfoque é o cosmos de forma geral, agora nós temos um enfoque na humanidade, em Adão e nos seus descendentes. É como se fosse recapitulando nos dias da criação, mas agora com um foco. A câmera se aproxima, o drone vai pousando, e a gente vê mais de perto o que aconteceu. Veja só, ao invés da ordem cronológica e detalhada, fez isso no 1º dia, fez isso no 2º, fez isso no 3º, nós temos um relato de antes e depois bem simples. Olha um antes e depois aqui.
Não havia nenhuma planta no campo, nenhuma erva havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e nem havia homem para lavrar o solo. É só antes e depois. Não está dentro da cronologia dos dias. É o que era uma terra onde ainda não havia a diversidade ou a biodiversidade, e o depois. Do antes para o depois existe algo muito importante aqui. O homem é criado. Perceba que é um detalhe teológico que nós precisamos já destacar aqui. O verso 5 coloca duas condições para que a vida na terra, para que a vida vegetal, para que essa vida ela floresça, ela possa vicejar. Primeiro, chuvas. Nós temos aí uma espécie de irrigação que vem do solo, né? Era a irrigação primitiva da terra. Então, é preciso que venha chuva do céu para que haja todo aquele processo que nossas crianças aprendem, né? Mas também homem para lavrar o solo. Perceba que interessante. Deus, o Deus da providência, o Deus criador, ele poderia conduzir, gerar a vida e fazer aquilo tudo sozinho. Mas ele coloca como condição fundamental, sine qua non, que o homem lavre o solo. Não é que ele precise necessariamente. Ele escolhe precisar por seus propósitos gloriosos. Ele nos incumbe com essa missão. É depois dessa introdução que nós temos o verso 7, dizendo que Deus formou o homem. Veja que interessante. Gênesis já tinha nos mostrado que Deus criou o mundo para nós. Deus fez ele muito bom. E Deus fez esse mundo com as características, com as condições favoráveis à nossa vida. Ele fez o mundo para nós. Agora veja que nós temos um contraponto aqui. Ele também nos fez para o mundo. Em que sentido? Ele nos criou, nos habilitou, nos designou e nos comissionou ao cuidado desse mundo. Por isso nós já temos um vínculo muito forte com essa terra. Tem a ver conosco. É nossa responsabilidade delegada por Deus cuidar dela. Se esse vínculo já não fosse forte, olha o que acontece aqui no verso 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ao pó viestes, e ao pó voltará. Tem gente aqui que está só o pó. Depois do bazar de ontem, né? Há um princípio aqui que precisa ser corretamente compreendido e até apreciado. Deus poderia nos criar sem utilizar nenhuma matéria anterior. Haja luz, e houve luz. Pelo som da sua palavra, o imperativo torna-se indicativo e as coisas vêm à existência. Ele poderia ter feito assim conosco: haja homem. Nós sabemos que não foi dessa forma. Primeiro, porque no capítulo 1, verso 26, vai colocar uma criação mais cuidadosa, é uma conferência intratrinitária. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é glorioso, isso é magnífico, é o ápice da criação. Já tem um sermão sobre isso, não vou adentrar mais nessa questão. Mas eu quero chamar a sua atenção para outro aspecto. Ele escolhe usar um material simples e rudimentar para nos fazer: pó, barro. De algum modo, nós temos uma agulhinha celestial que fura o nosso ego. O que nós somos? Pó, barro. Há uma humildade que deve fluir dessa verdade teológica. Deus fez assim com um propósito, para nos mostrar que em nós mesmos, nós não somos tão diferentes assim daquilo que nos circunda. Em nós mesmos, em nossa natureza, nós não somos tão elevados por material, por constituição. Nós somos feitos do pó e voltaremos para o pó.
Alguém já disse que a gente nasce do pó, a gente trabalha no pó, a gente volta para o pó. Se há algo que nos torna especial, é Deus. O que há em nós que é valoroso, o que há em nós que nos dá uma dignidade diferente, é a imagem de Deus esculpida em nós. É claro que também é esse movimento aqui. O Senhor pega aquele barro que Ele molda e Ele sopra o fôlego de vida nas narinas. Essa é uma cena muito interessante, tá certo? Ela indica um cuidado especial de Deus. Primeiro que já há um cuidado quando Deus vai nos modelando, né? Irmão, você foi modelado por Deus. Talvez essa seja uma verdade difícil de crer, mas exige fé. Você foi modelado. Alguns Ele deu uma achatada assim, outros Ele deixou mais largo. Enfim, Deus nos modelou. Mas não só isso, depois Ele sopra o fôlego de vida nas nossas narinas. A vida, ela nos invade. E a graça de Deus nos envolve, nos abraça e nos comissiona. Somos especiais nesse sentido, mas sem jamais esquecer que somos pó. E aqui eu quero fazer uma aplicação. A nossa ligação com este habitat e com esse mundo é uma ligação de propósito e de comissão. Mas é uma ligação, inclusive, de constituição. Tem que haver essa ligação. Na verdade, ela já há. Assim como os recursos desse mundo precisam ser cuidados. Assim como os recursos têm os seus limites e nós precisamos considerar isso. Não é bom lembrar que nós também somos feitos de pó de vez em quando? Parece que nós não temos limites. Parece que nossos recursos são inesgotáveis e não são. É bom lembrar da nossa finitude. É bom lembrar, como alguém disse, da nossa criaturidade. Somos criaturas. Ao mesmo tempo, deixa eu trazer outra aplicação aqui desse texto. Há uma mensagem de esperança para o Deus que usa o pó para fazer o homem. Você pode estar todo quebrado, mas o nosso Deus, Ele tem experiência em pegar aquilo que está no chão, aquilo que é desprezado, e reconstruir por sua graça. O próprio Deus, um dia, Ele assumiu essa mistura inusitada de pó e glória, tornou-se um homem assim como nós somos. Por causa dessa bendita intervenção, a redenção, a esperança e a recomeço. Falei brincando ainda há pouco, mas reafirmo agora sério. Se você está só o pó, aqui está aquele que modela o pó, que sopra o fôlego de vida e que faz coisas novas. É isso que nós somos. Essa é a nossa ligação com esse habitat. Mas talvez a crise teológica ela volte à sua mente quando você chega no final desse trecho da Escritura, quando você lê o verso 8. Fomos criados nessa terra, dessa terra, mas fomos retirados dela. O verso 8 coloca essa informação. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aqui, atenção. Fomos criados aqui, mas logo nós somos transladados ou transportados para o jardim. E lá é que o negócio é bom. O que é que nós temos a ver com essa terra? Quando voltamos para aqui, já é num cenário de exílio. Fomos expulsos no capítulo 3, spoiler. Já é exílio, por isso que a gente volta para essa terra. E agora nós temos uma relação conflituosa com esse pó. Nós não queremos estar aqui, nós queremos voltar. Isso não é tudo, irmãos. Olha que interessante. Há um prólogo aqui na criação do homem no capítulo 2. E esse prólogo fala sobre a necessidade de arar o solo, de cuidar da terra, e não refere-se somente ao jardim de Deus. Há um propósito para a criação de forma mais ampla. No entanto, quando o homem é criado, ele vai para o jardim. Pergunta que você deve fazer ao texto: Deus mudou de ideia?
Ele tinha criado o homem para cuidar dessa terra toda, mas depois que ele faz o jardim, ele fez, fica por aqui mesmo, cuide desse jardim. Não, irmãos. De forma muito interessante, isso corrobora com a ideia que eu até já apresentei aqui, que o jardim ele tinha propósitos de expansão. Olha que interessante. Agora nós temos um pequeno pedaço de terra. Nós temos um espaço localizado geograficamente. É possível e viável que Adão tome conta dele. Ele não teria como tomar conta do mundo todo sozinho. Isso envolveria o outro mandato. Multiplicar, expandir. Com os seus descendentes, ele poderia sim capitanear essa obra de cuidar do mundo criado. Mas para começo, o jardim era onde ele iria trabalhar. Você percebe a dinâmica que existe aqui? É levado para o jardim, começa no jardim, cuida do jardim de Deus, mas ele vai crescer e se multiplicar, e depois a sua descendência vai se espalhar, alargando as fronteiras do jardim, até que a glória de Deus cubra toda a terra. Essa é a profecia de Abacuque. Esse era o propósito de Deus em colocar o homem aqui. Qual é a implicação disso para a nossa teologia deste habitat? O habitat original, o habitat inicial. Nós não devemos abandoná-lo por causa do jardim ou por causa do paraíso. Nós aprendemos no paraíso. Nós aprendemos do jardim. E nós cultivamos aqui. O processo de expansão nos chama à missão. Em sentido estrito, eu me lembro, por exemplo, uma história que eu até já mencionei aqui na igreja. Estive esses dias lá no Piauí e conheci irmãos que eles fazem parte das primeiras famílias evangélicas daquele estado. E eles contaram como é que o evangelho chegou àquele estado. Parentes seus tinham mudado para o norte, e uma vez que chegaram lá no norte, foi na época que os missionários vieram de fora e estavam evangelizando ali ao norte. São os missionários que depois eles dariam origem à igreja, à Assembleia de Deus. Foi lá no norte do país. Aqueles homens ouvem o evangelho por intermédio daquelas pessoas, e o que é que eles resolvem fazer? Resolvem voltar para a sua terra, para trazer para a sua terra a boa nova de salvação. Foi então no início da missão que eles vieram como batistas ainda. Não sei se vocês sabem, esses primeiros missionários eram batistas e depois eles fundaram a Assembleia. Aqueles homens ainda eram batistas, não foi nem depois da fundação da igreja, eles vieram logo para as suas terras, e aqui, lá no Piauí, na verdade, evangelizaram, e as primeiras igrejas batistas surgiram ali. Esse é o princípio. A gente recebe do paraíso e a gente volta para a nossa terra. Lembra daquele homem que foi curado? Jesus expulsou os demônios dele, ele queria ir junto com Jesus, volta para os seus. Agora veja, esse é um princípio não somente missionário, tá certo? Missão nesse sentido aí. Também diz respeito a espalhar os valores, os princípios do paraíso de Deus para essa terra. Nós recebemos do paraíso e nós espalhamos aqui. É assim que Deus quer que a sua igreja haja. Nós não devemos ser indiferentes a esse mundo. Nós não devemos ficar desconectados das coisas que acontecem. Nós temos sim um compromisso com este chão, com essa terra, com o nosso habitat. De alguma forma, os ares do jardim têm que ser espelhados, e a vegetação do novo céu e da nova terra tem que florescer por onde você passa. No entanto, a gente só consegue fazer isso quando nós estamos conectados ao segundo habitat. Além do habitat inicial, nós temos o habitat final. E nós iremos ler essa porção agora, que vai do verso 8 até o verso 15. Eu queria que a igreja me ajudasse mais uma vez. E plantou o Senhor
O que é que se faz com essas informações hidrográficas? Você orou pelo pastor essa semana? Ele precisou bastante. Na verdade, irmãos, o que nos interessa aqui é a teologia que flui desse texto e que irriga os nossos corações. Quando falamos sobre o habitat final, nós tocamos num aspecto muito importante do nosso coração e que explica também muita coisa do nosso tempo. Nós não habitamos somente em lugares físicos. Nós habitamos também em estruturas de pensamento ou cosmovisões. E geralmente essas formas de enxergar o mundo na qual nós habitamos, elas são montadas e moldadas muitas vezes por um objeto ou um lugar idealizado. Nos é prometido pelos pensamentos, pelas filosofias, pelas ideologias, um lugar perfeito. E com base nisso, toda uma estrutura de pensamento é construída. E habitamos nesses lugares. Por isso que às vezes pessoas que moram na mesma casa, é o mesmo habitat físico, mas parece que vivem em universos diferentes e de fato estão. São universos de significado totalmente distintos. Cada um possivelmente acreditou numa promessa utópica e vive na direção desse paraíso prometido. Isso toca o nosso coração. Todos nós somos suscetíveis a isso, porque nós fomos sim criados para um paraíso. E agora, uma vez que como humanidade não estamos mais nele, nós temos anseios que são capturados muitas vezes pelos homens e por sugestões de Satanás também. Somos emparaizadores, como alguém disse. Nós tentamos construir paraísos. Nós tentamos deixar mais parecido com paraíso o lugar que passamos. É interessante que depois da criação do homem, nós temos a criação, a menção a esse jardim, e o homem é colocado ali. E logo em seguida nós temos uma série de informações que vão nos ajudar a entender um pouco mais desse habitat. Primeiramente, o seu próprio nome. Informação importante que nem sempre notamos, tá certo? Não é jardim do Éden. É jardim no Éden. Qual é a diferença que isso faz? Veja só, a construção do raciocínio aqui. É dito na palavra de Deus que todo mundo que Deus criou é bom. Nesse mundo que Deus criou, havia uma região chamada Éden. A tradução de Éden, uma da tradução possível, é delícias ou prazeres. Então veja o princípio. Todo mundo é bom. Mas existe um lugar, meu amigo, que é muito, muito, muito bom. É um lugar de delícias e prazeres, é o Éden. E nesse lugar, Deus ainda planta um jardim. Sentiu como é bom? A palavra aqui do hebraico, de jardim, é lugar protegido e guardado. Lugar separado e reservado. Lembra, por exemplo, do Salmo. Salmo 15, onde diz que Deus é o Senhor da terra, Ele construiu todas as coisas. Mas Ele escolheu para si um monte. Quem subirá ao monte do Senhor? É o princípio do Éden, tá certo? Ele criou toda a terra. Ele criou um lugar de delícias. Mas nesse lugar, Ele separou um jardim reservado para Ele mesmo e para a sua presença. É interessante que o verso 9 vai descrever como esse lugar era maravilhoso. Do solo fez Deus brotar árvores agradáveis para a vista e boa para a comida. Se você ler o capítulo posterior, isso vai fazer um eco na sua mente e no seu coração. Quando Eva é tentada, o que é que ela diz? O que o texto narrador nos diz? Que a árvore ou o fruto, ela causou esse impacto na sua vista, no seu paladar, era agradável de comer. Perceba que Deus está antecipando essa informação, já para nos prevenir de desculpas para a queda. O princípio é, no lugar especial de Deus, no jardim de Deus, que ficava no lugar de delícias, havia tudo que o homem precisava.
havia beleza para os seus olhos, havia alimento para o seu estômago, havia provisão, havia tudo. O homem não peca por necessidade, ele peca por ingratidão, ele peca por falta de contentamento. Havia tudo o que ele precisava no jardim. Neste sentido, nós chegamos até na informação que traz complicações aqui para o estudo desse texto. É citado que havia um rio do Éden que passava pelo jardim e depois tinha 4 braços de rio. 4 nomes são citados aqui no texto. 2 nós conhecemos, o rio Tigre e o Eufrates. Outros 2 nos são desconhecidos, Pison e Gion. Há uma série de discussões sobre esses rios. E há uma série de complicações. Por exemplo, deixa eu lançar só um aqui. Essas descrições geográficas, elas são equivalentes ao nosso mundo atual ou elas são descrições pré-diluvianas? Se são pré-diluvianas, embaralha tudo aqui. E a gente não tem nem como saber se esse rio Eufrates e o Tigre realmente estão nas localizações que conhecemos hoje. Se estiverem, o Tigre, ele nasce nas regiões montanhosas da Turquia e o Eufrates ali no Iraque. É interessante que alguns estudiosos vão levantar também onde estão, possivelmente, ou de onde são esses outros rios. Por exemplo, é dito aí, no verso 11, que o rio Pison, que não é conhecido por nós, ele rodeia a terra de Havilá. Agora ficou mais tranquilo, né? Havilá. Havilá, na linguagem bíblica aqui, ela é citada em Gênesis 10, 29, como uma tribo da Arábia. Portanto, a ideia é que esse rio ele ia para a Arábia. Lá também é uma terra cheia de riquezas. Há inclusive o sítio arqueológico de Valdir Abatim, onde havia uma área que foi escavada e muito ouro foi percebido que foi retirado daquele lugar. Você vai perceber que nessa região aqui é dito que havia ouro. É possível então que seja nessa região. Sobre o rio Gion, ele circunda a terra de Cush, o verso 13 vai dizer. Existem várias discussões aqui. Alguns entendem que faz referência ao Nilo. Outros, no entanto, entendem que faz referência à Etiópia. Se assim for, essa segunda opção vai colocar diante de nós uma situação muito interessante. É como se os braços do rio, saindo da região ali do Éden, que possivelmente ficava na Mesopotâmia, ela ia em 4 direções distintas. Talvez essa cena desenhada na nossa mente nos ajude a chegar no significado teológico. Nós não queremos saber da geografia, nem da hidrografia. O que é que o texto de Gênesis quer nos ensinar com essa verdade? Pense, em primeiro lugar, na importância de um rio. Aqui em Campina, talvez essa importância não seja tão direta assim. Mas ai de nós, quando as águas de Buqueirão, elas diminuem. Queríamos um braço de água que vem do Eufrates e entrasse ali no Buqueirão. Transposição do rio Gion. Para civilizações antigas, o rio era muito importante. Pense, por exemplo, como civilizações eram erguidas às margens do rio, o Nilo e o Egito. Pense, por exemplo, no crescente fértil, essa região ali do Oriente, que muitos apontam como o início da vida humana, da população que saiu fixando, e esse é um estudo que não é feito por religiosos, mas eles apontam aquela região era sim uma parte fértil por causa de rios. Qual é o significado, portanto, dessa descrição de Gênesis? É uma fonte de vida que vem do jardim e que irriga em todas as direções. Essa é uma figura que se repete na teologia bíblica. Nós lemos aqui na liturgia, estava espalhado na liturgia. O presbítero Michael leu Salmo 46. O Salmo 46 desenha uma Jerusalém sitiada, um momento de crise e de aflição, mas de repente a gente vê uma aguinha passando ali por meio da cidade. Há uma fonte, há um rio, há vida, há vitalidade, há esperança. Vai brotar coisas bonitas mesmo numa cidade sitiada. Nós vimos também um Deus que se apresenta como manancial, ele é fonte de vida.
Mas nós vimos que o pecado nos faz trocar o manancial por cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É uma cisterna rachada. Você bota água e a água vai-se embora. É um mundo. Ele promete água, ele promete vida. Ele não dá. Quando a gente volta para o jardim, a gente percebe que é de lá que vem a vida que precisamos. É interessante que na terra de Havilá há ouro. Mas de que serve o ouro sem água? Se você estiver no deserto, você consegue beber o seu ouro? Você vai me perguntar, que ouro, pastor? Água eu tenho, ouro não. Se você tivesse ouro e não tivesse água, você o venderia por água. As riquezas do mundo não se comparam à fonte de vida que vem do jardim. Você precisa aprender isso, meu irmão. Você tem um habitat final, aquilo que sacia a sua alma. O refrigério e a vida que você precisa não pode ser encontrado nas cisternas rotas desse mundo e não pode ser encontrado nas riquezas que esse mundo tem. É só a fonte de água viva que corre do trono de Deus, Apocalipse 22, que pode saciar a sua alma. Nós fomos criados para o paraíso. E é somente o paraíso que pode nos saciar. Agora veja, um último detalhe importante nesse texto. Nós não ficamos parados e inertes no jardim de Deus. Nós não ficamos ociosos. O texto vai dizer, no verso 15, que uma vez que Deus nos coloca lá, Ele nos chama para cultivar e guardar o jardim. Essa é a nossa missão e a nossa tarefa, enquanto descendentes de Adão. Deixa eu dizer o que não é a nossa tarefa, tá certo? A nossa tarefa não é criar paraísos. Essa é a utopia da ideologia. Essa é a nossa tentativa idólatra de criar paraísos nesse mundo. Você não vai conseguir criar uma família perfeita. Você não vai conseguir criar uma igreja perfeita. Uma sociedade perfeita? De jeito nenhum. Nós somos chamados a receber aquilo que vem de Deus. É Ele que cria. Cultivar com as sementes de esperança que Ele nos dá e guardar o jardim. O princípio de guardar é afastar o mal. Adão falhou. E o princípio de cultivar é desenvolver aquilo que Deus nos deu. Como é importante a gente resgatar essa perspectiva. Eu me lembro que no meu casamento, cadê Letícia? Está bem aí nas batalhas com Eva. Uma palavra que eu guardei no coração foi quando o pastor disse assim: a casa de vocês, que começa aqui 8 anos atrás, deve ser um jardim de Deus. No meio desse mundo mau, no meio desse mundo cheio de desertos, você deve guardar esse jardim. Você deve proteger esse jardim. E você deve cultivar esse jardim. Aplique essa perspectiva aqui nessa relação, por exemplo. O meu casamento não vai ser perfeito, porque senão Deus tinha que me tirar dele para que fosse. Letícia é quase lá, eu atrapalho muito. A gente não é chamado para criar a perfeição. A gente recebe de Deus, a gente guarda e a gente cultiva. A gente vai trabalhando a terra ali com as sementes que Deus dá. A gente vai evitando que o mal entre nas nossas possibilidades. De alguma forma, nós somos chamados para emparaizar o mundo. Emparaizar a nossa família. Emparaizar a nossa igreja. Mas isso é diferente da visão idólatra de criar coisas perfeitas, quando nem perfeito nós somos. Por exemplo, pense na igreja. Enquanto você acha que a igreja é perfeita, ou você exige isso da igreja, você não está pronto para guardar e cultivar o jardim. Você precisa notar a imperfeição, porque quando você nota a imperfeição, você não é visitante. Quem é visitante só vê as praias, só vê as fachadas, os pontos turísticos. Ele não vê as dificuldades urbanísticas. Quando você começa a ver os buracos e as vielas, agora você é um habitante, você é de casa,
Bora consertar, bora cultivar, bora guardar. O habitat do paraíso nos ensina a ser jardineiros de esperança, de reconciliação nesse mundo. Perfeição não, mas é possível fazer coisas bonitas e belas para a glória de Deus. Esse é o nosso habitat final, é o paraíso. Por isso que a gente vai fazendo coisas no caminho até lá. Mas veja a teologia que está sendo construída. Eu só posso abençoar o meu habitat inicial se eu tenho os olhos fitados para o meu habitat final. Mas eu só posso participar desse habitat se eu considero a última verdade desse texto, o habitat espiritual. Versos 16 e 17, eu peço que a igreja leia e nós vamos concluir, que a hora está bem avançada. Algum tempo atrás, alguns pensadores, John Locke entre eles, criou uma teoria chamada de contrato social. Pastor, domingo, uma hora dessa, eu já falo de Guion, de Pison, agora contrato social, pelo amor de Deus. Mas qual é essa teoria? Quando você nasce dentro de um pacto social. Você não escolhe nascer sobre as leis da nossa nação, sobre as leis da República Brasileira, mas você nasce dentro desse Estado e você já é submetido a uma série de normas. Você nasce dentro de um pacto. E espiritualmente falando, acontece algo semelhante. Nós nascemos dentro de um pacto. Esse é o pacto de Adão. Olha o que acontece aqui. Depois que ele cria o homem, coloca o homem no jardim, agora Deus chama o jardim, Deus chama o homem no jardim e lhe dá uma ordem. O que nós temos aqui é uma relação diferente que é construída. Esse não é o tipo de ordem que Deus deu aos animais. Esse não é o tipo de ordem que Deus deu às forças da natureza. Ele deu aos homens como seres relacionais. Aqui é um pacto. A teologia reformada vai dizer que esse é o pacto das obras. Nós temos duas árvores que eu não mencionei propositalmente, mas vou falar sobre elas agora. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que temos nessas árvores não são frutas mágicas que você come e recebe os seus efeitos. Calvino, por exemplo, vai dizer que eles são emblemas de realidades espirituais. Só faltou ele usar o termo sacramento. Nós comemos o pão, nós comemos o vinho e eles não são mágicos, eu espero que você saiba disso, tá certo? Eles são elementos comuns, mas que Deus usa elementos comuns como um emblema de um pacto e uma aliança. E por meio deles, Ele comunica realidades espirituais ao nosso coração. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal são sacramentos do primeiro jardim. Aquele que come da árvore da vida está em comunhão com Deus e recebe vida do próprio Deus. O seu coração é irrigado pela água que vem do jardim. Aquele que come da árvore do bem e do mal, ele rompe uma aliança com Deus. E o texto vai dizer que ele morre. Por quê? Conhecer o bem e o mal causa essa ruptura com Deus. Primeiro, porque nós temos algo aqui de limite. O homem poderia comer tudo, poderia se fartar daquele banquete. Ele era o vice-regente da criação. Ele tinha carta branca. Ele tinha um tique de alimentação invejável. Ele poderia se deleitar nas delícias do paraíso. Uma coisa só ele não podia fazer. Adivinha o que ele fez? Uma coisa só ele não podia fazer. É como se aquilo fosse o limite pactual. Se você cruza essa linha, você não aceita os termos do pacto. Você é um rebelde que se insurge contra mim. Você não aceita estar abaixo de mim. Você quer ser Deus. O conhecimento do bem e do mal vai exemplificar exatamente isso. Nós tínhamos no jardim todo o conhecimento que precisávamos. Colossenses vai dizer que a gente se refaz o novo homem em pleno conhecimento. Adão tinha um conhecimento. O conhecer o bem e o mal aqui representa conhecer bem e mal a parte de Deus.
ser juiz do seu próprio caminho, arbitrar suas próprias decisões com base nos seus valores, pretensamente autônomos. É isso, é uma rebeldia, é uma rebelião, é uma cisão que causa morte, porque ficamos longe do rio da vida e a nossa alma seca. Perceba como isso é emblemático. Esse pacto foi feito. Se houvesse obediência de Adão e dos seus filhos, a recompensa era a bem-aventurança eterna, delícias do paraíso e a comunhão com Deus perpétua. Se houvesse ruptura ou rebelião da parte de Adão, ele condenaria a si mesmo e toda a sua descendência. Você vira a sua Bíblia, você muda a página, e é exatamente isso que acontece. De modo que todo homem nasce num habitat espiritual, um pacto destroçado. Houve uma época que se comentava muito sobre pessoas que tinham pactos com o diabo. Você pensou em Xuxa Meneghel? Pessoas que faziam aliança com o diabo. Mas eu quero que você entenda que a humanidade não se divide assim, tá certo? Que nem as correntes de Facebook. Se você tem uma aliança com Deus, compartilha. Se você tem uma aliança com o diabo, só olhe. Não é assim. Todo homem, ele nasce com aliança com Deus. Ele escolheu esse aspecto relacional. Só que o pacto de obras é um pacto falido. Se Adão não conseguiu obedecer sendo perfeito, como é que a gente vai obedecer esse pacto? Se Adão no paraíso pecou e caiu, como é que a gente vai obedecer fora do paraíso? Não consegue. Os homens que estão no pacto das obras serão sumariamente, impreterivelmente condenados. Todo homem nasce debaixo dessa aliança. Quando evangelizamos, a gente não vai dizer às pessoas, façam um pacto com Deus, ele já tem. Só que é um pacto falido, de morte e de condenação, por causa de Adão. E por causa dos pecados de cada um de nós. A boa nova, e eu termino o sermão com ela, é que existe uma segunda aliança. Onde Deus mesmo diz, eu quero salvar esse povo. E eu vou enviar o meu filho. E o meu filho vai cumprir as exigências do pacto das obras. Deus se fez homem, Deus se fez pó, Deus entrou nesse habitat e Ele viveu a vida que não conseguíamos viver. E quando Ele completou a sua obra de vida perfeita, quando Ele recebe o troféu da comunhão, quando Ele recebe o ticket que dá acesso ao paraíso, o que é que Ele faz? Ele entrega na tua mão. Ele pega o ticket da condenação e Ele leva para a cruz toda a condenação que nós merecíamos. No pacto da graça, nós temos um mediador. Jesus Cristo obedece por nós. Por isso nós temos acesso ao paraíso. No pacto da graça, Jesus Cristo recebe a nossa penalidade. Por isso que não há condenação. Por isso que a dívida foi paga. Por isso que o nosso destino final não é o inferno, é o céu, é o paraíso, é o jardim. Porque Cristo fez isso por nós. Assim, a pergunta primordial dessa noite não é se você é útil para o seu habitat. Não é se você está trazendo sementes do paraíso, o habitat final para esse mundo. É se você vai para lá. E você só vai para lá se o seu habitat espiritual for em Cristo. Só temos dois. Thomas Watson dizia que existem dois homens somente diante de Deus, e os outros estão pendurados nos seus cintos. Estão aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Onde é que você está? Qual é o seu habitat? Todos nascemos uma vez em Adão. Mas sabia que você pode nascer uma segunda vez? E nascer em Cristo? Se essa é a sua realidade, adore ao Senhor. Você vai para o paraíso e você é útil nessa terra. Mas se essa ainda não é a sua realidade, clame por misericórdia hoje. Peça a Deus que você possa nascer de novo e nascer em Cristo.
Hoje pode ser uma noite de recomeço, de salvação. Habitats podem ser mudados. O Evangelho faz isso. Entregue-se hoje a Jesus. Pai querido, Pai amado, Tu és a nossa fortaleza. Nós Te louvamos, Pai, porque de modo assombroso nos escolhesse, de modo espantoso e glorioso nos salvasse, e agora, por pura graça, por pura misericórdia, estamos voltando ao jardim. Quem somos nós para merecer tamanho amor, incomparável dádiva, Senhor? Mas nós nos alegramos porque fomos encontrados em Ti. Nós nos alegramos porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos deu o Teu Filho, a nossa salvação. E agora nós estamos em Cristo, louvado seja o Teu nome, Pai. Que o Senhor continue nos alegrando nessa verdade, aqui, em todos os lugares que o Senhor nos levar. O mais importante é o nosso habitat espiritual. Que o Senhor continue nos levando em direção ao jardim. Eu Te peço por aqueles que estão aqui nessa noite, Senhor, e ainda não estão em Cristo, que eles possam ser extremamente incomodados, que eles possam perceber a sequidão da sua alma, e que eles percebam um veio de água viva que passa bem na frente dos seus olhos, que eles corram, que eles bebam, que eles se entreguem, e que eles sejam saciados assim como um dia nós fomos, Senhor. Salva para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, que o poder do nosso Deus, o nosso amado Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam com cada um de nós, povo de Deus aqui reunido, e com nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.